Este imponente monumento tem dominado a imaginação de arqueólogos e visitantes há séculos. Durante séculos, engenheiros acreditaram que os limites da construção eram definidos pela física e pelos materiais. Essa certeza começou a ruir quando os cientistas descobriram estruturas antigas que não deveriam existir. À medida que essas descobertas aumentavam, uma pergunta se tornava inevitável: como civilizações antigas construíram o que a engenharia moderna ainda não consegue explicar? Número 7. O Monumento de Yonaguni. Ao sul do Japão, formações de pedra surgem do fundo do mar como ruínas de uma cidade submersa. Suas bordas são afiadas, seus ângulos são retos. O sonar mapeou essas estruturas em uma grade geométrica que se estende por quase 100 metros, organizada em padrões que não lembram nada natural e tudo lembram intenção. O geólogo marinho Masaaki Kimura passou anos estudando essas formações. Ele aponta o que parecem ser marcas de ferramentas, câmaras de paredes planas e degraus alinhados com a antiga linha costeira da última era glacial, quando o nível do mar era 40 metros mais baixo e o fundo oceânico era terra seca e caminhável. Entre 10.000 e 8.000 anos atrás, povos se estabeleceram nas ilhas Ryukyu. Se Kimura estiver certo, isso seria mais antigo do que qualquer estrutura conhecida no Japão. Mas nem todos concordam. O geólogo de Tóquio, Robert Schoch, vê geologia, não arquitetura. Ele argumenta que planos de estratificação natural e fraturas tectônicas formaram esses ângulos, os mesmos padrões visíveis em penhascos acima da água. Nenhuma ferramenta foi recuperada, nenhum artefato foi retirado do sedimento, e é isso que torna Yonaguni tão perturbador. Os terraços são precisos demais para serem descartados, mas ambíguos demais para serem confirmados. Quando os mares subiram após o Pleistoceno, qualquer verdade que existia ali afundou junto com a Terra. O enigma permanece trancado sob as ondas. Número 6. Stonehenge. Stonehenge se ergue na planície de Salisbury como um círculo de testemunhas silenciosas. Mas o verdadeiro mistério não é o que está aqui. É de onde essas pedras vieram. As pedras azuis, bluestones, não foram talhadas de rochas locais. Elas foram transportadas por quase 200 quilômetros desde as colinas de Preseli, no país de Gales. A análise petrológica não deixa dúvidas. Fósseis microscópicos e assinaturas isotópicas dentro dessas pedras correspondem apenas aos antigos fundos marinhos de Preseli, não aos solos calcários de Wiltshire. Alguém escolheu essas rochas e as arrastou por rios, florestas e áreas pantanosas. Marcas de desgaste gravadas em antigas trilhas contam a história. Mover uma única pedra azul de 4 toneladas por essa distância teria exigido semanas de esforço coordenado. Ainda assim, dezenas chegaram, moldadas e posicionadas com um propósito claro. O eixo do monumento, marcado pela Hill Stone, pela Slaughter Stone e pela Station Stone, aponta diretamente para o nascer do sol no solstício de verão a 49 graus a partir do norte verdadeiro. O pôr do sol no solstício de inverno cai em oposição perfeita. Não é coincidência. Os construtores incorporaram os extremos do ano solar na estrutura de seu monumento. O arqueólogo Mike Parker Pearson chama o local de um ponto onde cosmologia e comunidade se encontram, onde os céus foram esculpidos na terra e na pedra. Cada alinhamento solsticial carrega um conhecimento ao mesmo tempo prático e cósmico, cujo significado completo talvez nunca recuperemos. Número 5. Puma Punku. A quase 4.000 metros acima do nível do mar, onde os Andes bolivianos riscam o céu, as pedras de Puma Punku estão espalhadas como peças de uma máquina esquecida. Esses blocos foram talhados em andesito vulcânico, uma rocha tão dura que desafia o aço. Ainda assim, as superfícies são perfeitamente planas, os cantos extremamente nítidos, cada ângulo travado exatamente em 90 graus. Engenheiros mediram encaixes entre certas pedras em formato de H com menos de 1 milímetro de tolerância, tão precisos que uma lâmina de barbear não consegue passar. Escaneamentos 3D de alta resolução revelam algo quase industrial. Alguns encaixes e ranhuras mantêm tolerâncias de até 0,15 milímetros, números que se esperariam de uma linha de produção moderna, não de uma ruína no topo de uma montanha. Microscopia eletrônica de varredura encontrou traços de areia de quartzo incrustados em superfícies polidas, junto com partículas raras de óxido de ferro. Arqueólogos tradicionais afirmam que a resposta é paciência.
desgaste com abrasivo de quartzo, água e martelos de pedra. A arqueologia experimental apoia isso em teoria, mas replicar apenas um encaixe complexo à mão levou mais de 200 horas de trabalho humano. Multiplique isso por centenas de blocos. Datações por radiocarbono colocam a construção entre 400 e 1000 depois de Cristo. Nenhum cinzel ou serra de cobre foi encontrado no local. Os Aimara, descendentes dos construtores, ainda chamam o lugar de obra dos deuses. Olhando para as pedras, é fácil entender o porquê. Número 4. Templo de Kailasa. A maioria dos monumentos antigos foi construída de baixo para cima. O Templo de Kailasa, em Ellora, foi esculpido de cima para baixo. Nas falésias de basalto de Maharashtra, uma única montanha foi escavada, não montada, mas removida. Artesãos retiraram mais de 200.000 toneladas de rocha, esculpindo para baixo sem margem para erro. Um único golpe errado e toda a estrutura teria colapsado antes mesmo de existir. Cada coluna, abóbada e fachada esculpida emergiu da rocha viva, sem blocos separados para empilhar, sem argamassa para corrigir erros. Os construtores precisavam ver o templo pronto preso dentro da montanha e libertá-lo camada por camada, sem jamais enxergar o todo até a última pedra ser removida. Sob ampliação, as superfícies revelam um polimento uniforme com rugosidade inferior a 10 microns, mais fino do que muitas bancadas modernas. Faixas de abrasão concêntrica visíveis apenas ao microscópio sugerem abrasivos de arenito girados por brocas manuais de arco. Esse acabamento exigiu milhares de horas e controle absoluto. A historiadora de arte Anjali Deshmukh chama isso de um feito de visão sustentada. A rocha removida encheria um estádio esportivo, mas nenhum pilar está fora de alinhamento. Nenhuma planta arquitetônica antiga sobreviveu. O único mapa existia na mente daqueles que o esculpiram. Número 3. Baalbek. Na extremidade norte de Baalbek, no Líbano moderno, blocos de calcário maiores do que a maioria das casas permanecem exatamente onde foram cortados. A pedra da mulher grávida pesa quase 900 toneladas. Outras 3 pedras semelhantes formam o núcleo da plataforma sob o Templo de Júpiter. Agrimensores mediram cada ângulo e rastrearam sua origem até uma pedreira logo acima do local. A questão não é se essas pedras existem, é como foram movidas. Equipes da Universidade Libanesa mapearam a inclinação entre a pedreira e a plataforma. Ao longo desse trajeto, um sulco raso atravessa a rocha-mãe de forma tão reta e lisa que não parece natural. Isso sugere a existência de uma trilha para um trenó de madeira projetado para suportar o peso total de um megalito. Cavidades de ancoragem esculpidas perto da borda da plataforma podem ter servido para alavancas gigantes usadas no posicionamento final. A teoria funciona de forma simples. A pedreira fica acima da fundação, então a gravidade se torna o motor. Trenós lubrificados reduzem o atrito. Cordas e alavancas controlam a descida. Uma base de areia absorve o impacto. Em 2019, arqueólogos testaram o método com um bloco de 10 toneladas em um trenó lubrificado. O atrito correspondeu perfeitamente às estimativas antigas. Mas o que funciona com 10 toneladas desafia a imaginação quando aplicado a 900. Nenhum texto antigo registra o processo. Flávio Joséfo escreveu sobre gigantes. Lendas locais atribuem a obra aos Jin. Pedreiros romanos deixaram marcas de ferramentas e furos para cavilhas nos blocos do Triliton, sugerindo que eles herdaram uma plataforma já antiga em sua época. 2000 anos depois, as pedras de Baalbek ainda se recusam a explicar a si mesmas. Número 2. Göbekli Tepe. No topo de uma colina árida no sudeste da Turquia, pilares de calcário emergem da terra em formação silenciosa. Cada monólito em forma de T é mais alto que uma pessoa, alguns com mais de 5 metros esculpidos com animais selvagens e símbolos estranhos. Mas não são as gravuras que quebram a linha do tempo, é a idade do solo sob eles. Datações por radiocarbono apontam os primeiros círculos para 9.600 anos antes do presente. Cruzadas com a curva de calibração Intical 20, as datas se mantêm firmes. Esses recintos são anteriores ao trigo domesticado por séculos. Os construtores não eram agricultores, eram caçadores-coletores que, segundo toda a teoria aceita, não deveriam estar erguendo monumentos dessa escala.
Klaus Schmidt, o arqueólogo alemão que liderou as escavações por quase 2 décadas, descreveu o local como encontrar o passado onde ele não deveria existir. Círculo após círculo de pilares emergia, todos posicionados com uma regularidade impressionante. Modelos GIS revelam uma variação de apenas 1,2% no espaçamento. Uma precisão digna de plantas modernas, não de acampamentos nômades. Os pilares possuem encaixes do tipo Mortise and Tenon. Mais de 1.000 amostras de radiocarbono coletadas ao longo de 20 anos convergem para a mesma janela do início do Holoceno. Nenhuma moradia permanente, nenhuma ferramenta de metal, apenas lâminas de sílex e martelos de pedra. Ainda assim, as cavidades dos encaixes mostram marcas de ferramentas separadas por apenas 0,4 milímetros, e as faces dos pilares exibem um polimento quase plano obtido por desgaste contínuo. Então vem o detalhe mais estranho. Os círculos foram deliberadamente enterrados sob toneladas de material como se fossem selados junto a um segredo. Nenhum registro explica o motivo. Göbekli Tepe força uma pergunta desconfortável. O que mais povos antigos poderiam fazer que nunca pensamos em procurar? Número 1. A Grande Pirâmide de Gizé. Toda tentativa de explicar os maiores monumentos do mundo antigo precisa chegar aqui. Não com lendas, mas com números. A Grande Pirâmide não pede para ser admirada, ela pede para ser medida, e cada medição torna sua explicação mais difícil. Em 2015, a equipe de Mark Lehner concluiu um levantamento topográfico completo da base, calibrando instrumentos com precisão de até 2 centímetros. O eixo norte-sul desvia do norte verdadeiro em apenas 3,6 minutos de arco, menos de 1/20 de grau, sem bússolas, sem lasers. Uma precisão que supera muitos edifícios do século XX. Escaneamentos a laser em mais de 150 pontos do revestimento externo mostram um vão médio entre pedras de 0,25 milímetros, a espessura de uma folha de papel. Microscopia eletrônica revela estriações nas bordas de calcário separadas por apenas 0,15 milímetros, marcas atribuídas a serras de cobre e areia. Nenhuma reconstrução conseguiu reproduzir esses encaixes em escala real. Blocos de 80 toneladas estão tão justos que uma lâmina de barbear não passa. Após 4.000 anos, a borda sul afundou menos de 3 milímetros. A base se estende por 230 metros e mantém o nivelamento dentro de 2 centímetros. Não são tolerâncias primitivas, são números que silenciam engenheiros modernos. Os dados estão abertos no Harvard Giza Project e no portal da AERA. As medições não mudaram. Elas continuam fazendo a mesma pergunta que ninguém conseguiu responder completamente. Como uma civilização sem aço ou instrumentos digitais alcançou uma precisão que rivaliza com a melhor que temos hoje? Hoje, satélites e lasers medem essas pedras, mas seus segredos mais profundos continuam selados em uma precisão silenciosa. Cada pergunta sem resposta sugere um capítulo faltando na nossa história, escrito em uma linguagem que esquecemos. O que você acha que perdemos?